Olá, doutora Raquel Martins aqui com você no canal e hoje nós vamos falar sobre carreira acadêmica. Sim, quero contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aonde eu cheguei e como são os desafios da carreira acadêmica para você, né, que tem interesse em trilhar essa carreira. Hoje nós temos algumas atitudes, né, inclusive até nas redes sociais, que vão de encontro à carreira acadêmica no sentido de não valorizá-la. Mas eu quero te colocar como desafio a valorização, né, do conhecimento, do estudo e do esforço. Não é porque muitas pessoas têm experiências marcantes de vida e que essas experiências podem, de alguma forma, servir de incentivo para outras pessoas, que elas já são doutoras naquele assunto. Então, hoje em dia está muito comum, né, as pessoas seguirem outras pessoas e seguirem algumas receitas prontas, como se isso fosse resolver um problema de uma carreira de sucesso. Enfim, as coisas não são tão simples quanto parecem e o conhecimento mais específico e mais aprofundado e de profissionais da área precisa ser valorizado. Nós precisamos valorizar o conhecimento. Cada pessoa que está no meio acadêmico, que está fazendo um curso, né, uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ela está imbuída em pesquisar sobre um determinado ramo do conhecimento. E quando nós fazemos essa pesquisa, né, uma pesquisa científica, uma pesquisa embasada, a primeira coisa que acontece é que ela se reporta a várias outras pesquisas. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho feito em equipe. Hoje nós temos muito conhecimento disponível e é preciso organizar esse conhecimento para que ele seja compreensível e, ao mesmo tempo, para que não se faça um trabalho que outros já fizeram, mas que dê continuidade àquele conhecimento científico. E depois mostrar a aplicabilidade desse conhecimento. Então hoje nós vivemos uma sociedade muito imediatista, onde as pessoas querem resultados rápidos em suas carreiras, em suas vidas, etc. E muitas vezes não entende como é todo esse processo de uma carreira acadêmica e às vezes não valoriza essa carreira acadêmica. Então eu fiz essa breve introdução só para dizer que é importante nós valorizarmos os cientistas, é importante nós valorizarmos aquelas pessoas que dedicam a vida pesquisando às vezes um único assunto, mas que contribuíram de alguma forma para descobertas, para várias coisas que hoje nós usamos na nossa vida. E todos os campos do saber são importantes, desde as ciências exatas, das ciências naturais, até as ciências humanas, sociais e aplicadas. Todos os ramos do saber são importantes porque eles de alguma forma trazem elementos para a gente compreender melhor a nós mesmos, o outro e as relações sociais e a relação com a natureza. Então, eu sou muito feliz e realizada por ser hoje uma pós-doutora em psicologia social, por ter feito uma graduação em filosofia, mestrado e doutorado em educação, hoje ser líder de um grupo de pesquisa sobre humanidade e sociedade contemporânea que já tem 12 anos de existência e de estar contribuindo de alguma forma e sendo relevante de alguma forma na sociedade para discutir questões ambientais, questões de ensino, questões do ensino da filosofia, questões de direitos humanos, bullying, sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, sobre violência contra a mulher, que são assuntos que nós abordamos e estudamos academicamente. Mas enfim, às vezes a pessoa olha para alguém que, como eu, por exemplo, hoje sou servidora pública federal no IFMT e também, infelizmente, os servidores públicos da educação têm sido vistos com um olhar pejorativo, né? As pessoas não imaginam o quanto nós trabalhamos, o quanto é árduo para nós, porque nós não somos envolvidos só em atividade de sala de aula, só de dar aula, mas nós somos também envolvidos em atividades de ensino que extrapolam os limites da sala de aula, que são atividades de pesquisa, que trazem resultados para compartilharmos no ensino, e atividades de extensão, que nós relacionamos com a comunidade externa, levando aquilo que nós pesquisamos
também para a comunidade externa. Então, um servidor público federal hoje que está numa IFES, ele tem uma carga de trabalho e um compromisso social muito grande. E às vezes as pessoas olham para nós e não entendem que para chegar onde nós chegamos houve um processo e que esse processo é um processo árduo. Então é muito interessante que você compreenda que uma carreira de sucesso, não importa se é uma carreira acadêmica ou se é uma outra atividade que você pretende exercer, ela envolve esforço, envolve suor, envolve dedicação, envolve compromisso, envolve responsabilidade. Então, toda carreira, né, toda pessoa que nós vemos hoje já, né, num certo nível, que às vezes a gente fala assim, poxa, queria ter uma carreira como fulano, ser como fulano, aquela pessoa, ela precisou dedicar-se a isso. Então, você que é jovem, você que é novo, você que tem todo o pique, né, para começar uma carreira, ou mesmo você que não é tão jovem assim, mas que tem vontade de iniciar uma nova carreira, lembre-se primeiro que tudo tem um processo, e esse processo ele envolve um tempo. É como dizem Eclesiastes 3, né? Tem tempo para cada propósito. Só que muitas vezes as pessoas leem os ensinamentos de Salomão no Eclesiastes e pensa assim, numa coisa meio desesperançosa, né? Porque ele fala que a gente vai suar muito, mas enfim, mas ele também fala que nós vamos colher do fruto do nosso suor, do nosso trabalho, né? Então, ele é bem realista em algumas coisas que ele nos diz, né, naquela carta de sabedoria. E ser realista é importante, né? Você às vezes pode estar olhando alguém que é um digital influencer, por exemplo, e falar, você como essa pessoa, eu vou ter milhões de seguidores. Mas ser relevante e estar no topo de uma carreira, seja ela qual for, isso depende de um processo que muitas vezes tem fatores externos, né? Fatores como condições socioeconômicas, que são fatores que nós não dominamos. Então, nesse sentido, nós precisamos estar bem atentos para ver o que é o melhor possível a ser feito nas condições que nós temos. Porque existem condições sociais, políticas, condições psicológicas, existem condições familiares, são várias as condições. Então, algumas pessoas, por terem algumas condições mais favoráveis, elas podem ir mais longe, o que não quer dizer que vão, porque algumas se acomodam naquelas condições. Então, saia da zona de conforto, vamos pensar um pouco hoje fora da caixa, pensar um pouco diferente e tentar ver de que forma você pode ser uma pessoa útil à sociedade e ao mesmo tempo realizar os seus sonhos, seus objetivos, né? Então, vamos ser realistas, mas vamos também ter esperança. Então, eu posso dizer para vocês que nem sempre as coisas foram tão fáceis para mim. E isso é importante a gente saber e tomar como lição de vida, né? Eu tenho uma origem em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma origem que envolve nas suas raízes indígenas, africanos e portugueses. Sou realmente uma autêntica brasileira, né? Essa mistura linda que eu respeito cada uma dessas culturas que me deram origem. E como mulher, também a gente passa muitos desafios, né? Porque há ainda um certo preconceito em relação à mulher intelectual, de certa forma. Apesar de ser, às vezes, valorizada em alguns meios, mas para alcançar o meio onde ela está, ela muitas vezes passa por preconceitos, né? Meus avós, né, tinham profissões consideradas simples, não fizeram uma formação acadêmica, né? Meus pais me influenciaram muito, mas ambos também não chegaram de concluir um curso de graduação. Em toda a minha família materna e paterna, eu fui a primeira pessoa a conquistar o título de doutora. Então, eu estou contando um pouco isso para vocês perceberem que quando a pessoa ela já nasce num ambiente em que tem outras pessoas que já têm aquele tipo de formação, às vezes
isso se torna mais fácil. E se você tem esse ambiente privilegiado, saiba usufruir dele, né? Hoje, eu sei que eu tenho influenciado algumas pessoas da minha família a conquistarem essa carreira e, de certa forma, até troco experiências e ajudo essas pessoas e facilito um pouco a vida delas, como a gente vê que às vezes, muitas vezes você não é compreendido em alguns aspectos desses desafios da vida acadêmica, que muitas vezes envolve você varar noites, né, sem dormir direito para estudar, né, para um concurso ou para estudar para uma graduação que você muito almeja. Então, muitas vezes você se afasta de alguns amigos, deixa de sair um pouco, você acaba tendo que se concentrar naquele seu objetivo. E isso é importante, né? Muitas vezes você abre mão de coisas que as pessoas acham normais e corriqueiras e você não se entrega a elas porque você sabe que se elas te dominarem, você ocupa todo o seu tempo e você não consegue produzir aquilo que realmente você tem que produzir. Então, muitas vezes sacrificamos o nosso lazer, sacrificamos o nosso tempo com a família em prol de um objetivo. E é claro que esse sacrifício todo tem que ser também realizado com cuidado, né? No sentido de não perdermos o carinho, a gentileza, o amor e dar atenção àquelas pessoas que são importantes no nossa caminhada. Meus pais mesmo sempre os honro porque me incentivaram muito. Eu fiz filosofia porque passava horas conversando com meu pai, às vezes no bar, discutindo sobre política, sobre economia, e aí eu fui percebendo que eu tinha um gosto bem eclético e gostava muito de estudar várias coisas. E acabei me descobrindo na filosofia, porque ela é a mãe das ciências, então a filosofia me faz pensar sobre um pouquinho de cada coisa, de vários assuntos, tanto no âmbito epistemológico, que é a origem do conhecimento, no campo da ética, que são os valores, no campo da educação, que é os fundamentos do ensino e da aprendizagem. Então a filosofia ela é bem abrangente e foi por isso que eu me identifiquei com ela. Então é muito importante a gente ter em mente que a sua carreira ela precisa estar alinhada também com aquilo que são seus dons e talentos, né? Aquilo que você tem desenvolvido como talento, aquilo que você já tem em si, aquilo que são as suas aptidões, suas habilidades, aquilo que também te agrada e te dá prazer. Infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem escolhas, né, acadêmicas por influência de outras pessoas e às vezes não se identificam com aquela profissão. Toda profissão é também uma vocação, né? É algo que você faz não apenas para ter o usufruto financeiro, mas é algo que realmente você gosta, te dá prazer, que você consegue levar algo de si para o outro, algo de bom. Então isso também eu considero muito importante, você passar por um processo de autoconhecimento, ver quais são as coisas que você gosta. Não há problema algum em você querer mudar também de profissão, de opinião, mas também nós vemos muitas pessoas hoje muito indecisas, muito inseguras, sem referências profissionais. Então você precisa buscar a fundo essas referências, você precisa se conhecer um pouco mais a fundo, porque nós podemos sim, né, mudar de curso, mas não mudar de curso toda hora, né? Uma hora você vai ter que encontrar algo onde você vai se dedicar para ser o melhor naquilo que você está fazendo. Porque não é uma questão de ser melhor que o outro, não é a questão de ser melhor que outras pessoas, mas é fazer o seu melhor dentro daquele campo de trabalho seu. Isso é muito importante também numa carreira acadêmica. E eu, graças a Deus, sou muito grata porque em momento nenhum eu tive que negar os meus princípios para chegar onde cheguei. Não precisei me vender, não precisei responder a nenhum tipo de assédio, porque acontece muitas coisas nesse sentido nas carreiras profissionais. A mulher sofre, além de preconceito, sofre muito assédio. Então, nós não precisamos dessas coisas para alcançar o que a gente quer. Nós podemos alcançar os nossos objetivos profissionais sem precisar pisar em ninguém, sem precisar fazer um tipo de competição desleal com alguém.
né? É possível, através das nossas próprias habilidades, nós irmos aprimorando e até chegar ao ponto que a gente quer chegar. Então, essas questões dos valores, dos princípios numa carreira acadêmica foi uma coisa que eu sempre valorizei, né? Então, eu acho muito importante a gente unir essa questão, né, das nossas competências e habilidades, mas também com princípios éticos, né? Enfim. Bom, outra coisa importante é nós sairmos da zona de conforto, né? Por exemplo, eu sou natural de Belo Horizonte, hoje moro em Cuiabá, e eu saí da zona de conforto para poder fazer um mestrado, né? Hoje eu reencontro meus professores de filosofia lá da UFMG e eles se orgulham de ver que formaram uma profissional que expandiu o ensino de filosofia em outra região do Brasil, né? Levando ali, no caso, né, da região centro-oeste, levando um pouco daquilo que eles me ensinaram e formaram. Então, você sair da zona de conforto pode ser uma saída necessária para o seu sucesso, pode ser algo que te abra para oportunidades, e aí você precisa vencer, além do que nós já falamos, né, do preconceito, o medo, e precisa ser uma pessoa resiliente, né, capaz de conviver com culturas diferentes, com o não que a gente recebe, com as portas fechadas, até mesmo com as portas abertas, que às vezes tem algumas portas que são abertas, mas que elas são quase que um precipício, né, porque elas te levam a situações que podem te afastar do seu objetivo principal. Enfim, as pessoas têm falado muito também sobre plano A e plano B, né? E agora tá na moda aquela coisa assim de lute pelo plano A, delete o plano B. E assim, eu ainda continuo favorável de nós termos o plano A e o plano B. Por quê? Porque muitas vezes, para as pessoas que estão em condições socioeconômicas mais difíceis e para as quais as políticas públicas não têm ajudado, né? Eu lembro, por exemplo, na minha época, não tinha nenhuma política de ação afirmativa, de facilidade de acesso nas universidades. Então, eu tive que ralar muito, estudar muito, estudei em escola pública a maior parte da minha vida, né? Estudei 2 anos apenas em escola particular, fiz um cursinho, né, inclusive também quando entrei na graduação, nós abrimos um cursinho para pessoas carentes lá em Belo Horizonte, porque realmente a gente às vezes tem muita dificuldade, dependendo da sua origem social, ao conhecimento em si, né, e às vezes até de pessoas que incentivem. Então, isso é fundamental no processo. Infelizmente, a gente sabe que apenas uma minoria acaba chegando a esse processo da carreira acadêmica por conta de fatores econômicos e sociais. Por isso que nós defendemos, né, a existência de bolsas de pesquisa, nós defendemos as políticas afirmativas e nós entendemos também, enquanto educadora, que a política afirmativa não é só garantir as vagas para a pessoa entrar, é também fazer processos de, muitas vezes, nivelamento e de inclusão dentro da própria universidade, para que essa pessoa que, de alguma forma, não teve uma base, um ensino básico, digamos assim, que deu aquela boa base de sustentação do conhecimento, para que ela consiga alcançar o conhecimento que ela está almejando na graduação, né? Enfim. Então, eu considero tudo isso muito importante. Você precisa ter essa resiliência, essa força para transformar as adversidades em oportunidades. Enfim, por isso que nós somos favoráveis também a políticas públicas de inclusão, já falei, né? E também a bolsas, né? Como uma pessoa que não é de uma origem financeira favorável vai estudar em tempo integral. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que quando a pessoa entra num mestrado, num doutorado, o quanto mais tempo ela tiver integral para se dedicar, é melhor. Então, se ela tiver uma bolsa e puder se dedicar só a isso, é o que o Brasil precisa, porque isso vai fazer com que aquela pessoa ela possa contribuir de forma significativa com o conhecimento que ela está pesquisando.
Então, a pesquisa em si e o estudo em si também é um trabalho. Nós precisamos entender isso, que a força intelectual, ela também é uma forma de trabalho e que ela garante à nossa sociedade aquele avanço que nós consideramos necessário em todos os campos, né? Enfim, muito estudo, muito esforço, muita disciplina, né? Você saber onde você quer chegar, você correr atrás das oportunidades, como eu falei do plano A e do plano B, né? Você pode tentar um curso que não é exatamente o curso que você quer, mas você pode aproveitar os conhecimentos para quando você conseguir passar no curso que realmente você quer. Concursos públicos, né? A gente às vezes pode fazer um concurso que não é exatamente aquele que nós queremos, mas ele vai nos dar a garantia, a suficiência financeira necessária para depois nós continuarmos tentando aquilo que realmente nós queremos. Então, são vários caminhos, não existe uma única receita. Não adianta você, né, estar se espelhando, por exemplo, em pessoas, né, que falam de carreira, como se o exemplo delas fosse ser o mesmo seu. Muitas pessoas, por exemplo, que almejavam a carreira acadêmica, tiveram que ter o seu tempo interrompido por alguma outra coisa, uma gestação, algo que fez ela parar aquele período por uma necessidade, que não quer dizer que ela não possa voltar e almejar isto, né, essa carreira acadêmica. Então, é muito importante que você tenha um propósito de vida e uma missão, né? Não importa se você está no ambiente acadêmico ou se a sua carreira é pública ou não, mesmo que você esteja no setor privado ou que você seja um empresário, tudo aquilo que nós oferecemos no nosso trabalho está embasado numa missão de contribuir com a sociedade. Nós precisamos entender que até mesmo aquele que tem uma empresa, o objetivo dele naquela empresa é de alguma forma contribuir com a sociedade. E muitas vezes nós perdemos essa noção da importância de estarmos ligados, né, à nossa origem, à nossa nação, à nossa família, aos nossos amigos, aqueles para os quais nós estamos realmente lutando, né? Porque estamos lutando por algo que vai ser significativo não só para nós. É isso que nos dá o propósito da existência. Então, basicamente isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E estamos aí. Quem quiser depois trocar mais ideias, né? Coloque o seu comentário, divulgue esse vídeo, curta o nosso canal e te desejo muito sucesso na sua carreira.